Nesse capítulo vamos falar do carvão vegetal, que é um biocombustível gerado a partir da madeira. A madeira é composta basicamente de carbono, oxigênio, água, hidrogênio, nitrogênio e sais minerais. O carvão vegetal é produzido a partir da carbonização da madeira. A carbonização é um processo em que a madeira é submetida ao aquecimento, que varia entre 450 e 550 graus em ambiente fechado, com entrada controlada de oxigênio. O carvão nada mais é do que tirar o que não te interessa da madeira e deixar só o carbono dela. Sua queima libera pequenas quantidades de gases como vapores de água, alcatrão, gás carbônico, nitrogênio e líquidos orgânicos. Conservando-se apenas o carvão vegetal, que em sua maioria é destinado para a siderurgia e uma pequena parte para o tradicional churrasquinho. Se o Brasil não for o maior produtor de carvão vegetal para essa finalidade, ele é um dos maiores produtores e consumidores de carvão vegetal. A maioria dos outros países que utilizam em grande escala carvão para fins de siderurgia utilizam o carvão mineral, que é o coque. Então, assim, produzir madeira, produzir carvão a partir de madeira é uma coisa muito específica do Brasil, e consumir também. Então é um grande produtor, um grande consumidor. Mais de 2/3 de sua produção é destinada à indústria siderúrgica e metalúrgica, principalmente em Minas Gerais. Estima-se que o país produza anualmente cerca de 25 milhões de metros cúbicos de carvão vegetal, sendo mais de 70% provenientes de florestas plantadas de eucalipto. Uma casa de alvenaria é uma casa de... não tem nada de floresta ali, Então, um carro não tem nada de floresta ali. Se você pegar desde a hora que você acorda, até a hora que você vai dormir, você tem contato com madeira, Aí fala, não, mas eu não consigo ver madeira na minha parede. Mas o ferro que está lá dentro, ele foi feito com aço, e o aço utilizou carvão vegetal na sua produção. O seu carro, ele pode ter sido fabricado fora do Brasil, mas com certeza ele usou aço brasileiro, que foi também produzido com carvão vegetal, Sem contar a sua cama, o seu caderno, o seu livro, a construção civil inteira, a parte de madeiramento da casa, a telha de cerâmica, ela vai ser produzida, ela precisa de energia, e normalmente é energia térmica, a partir da madeira, a partir do carvão, para a produção. Então, assim, o homem aprendeu a viver com a madeira e ele não consegue se desvincular dela, Ela está presente no nosso dia a dia. Então, a gente sempre vai usar madeira, esse é um fato. A questão é usar de forma racional. Então, o consumidor saber de onde vem aquela madeira, direto ou indiretamente madeira. A madeira nativa ainda utilizada para a produção do carvão vegetal tem origem, em sua maioria, do desmatamento de áreas de cerrado, principalmente no Brasil Central, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Isso ocorre normalmente como forma de utilização do subproduto originário da ocupação agrícola dessas áreas. O carvão vegetal produzido no Brasil hoje, boa parte dele ainda provém do desmatamento ilegal, do desmatamento predatório. Esse desmatamento ilegal, ele ocorre principalmente para a obtenção de madeira e para abrir espaço para as atividades agropecuárias. Nessa galhada que sobra do desmatamento ilegal, ela é destinada muitas vezes, então, para a produção do carvão vegetal. Ele, então, é produzido a partir de resíduos, desse desmatamento ilegal. Embora o Brasil esteja avançando hoje, na regularização dessa atividade, o desmatamento ilegal ainda faz parte, da realidade hoje dessa cadeia produtiva do carvão vegetal. Você vai ter a matéria-prima também em função da disponibilidade e proximidade dela com os centros consumidores. Então, se você pega, por exemplo, no norte do Brasil, onde tem
né, as siderúrgicas em Carajás, Marabá. Você tem lá uma grande quantidade de floresta natural que está sendo utilizada para várias finalidades, né, produção de madeira para construção civil, para produção de imóveis. E aí o resíduo dessa exploração florestal, né, e o resíduo dessa madeira sendo processada em serrarias, ele acaba sendo utilizado para a produção de carvão e abastecimento dessas indústrias siderúrgicas. Por outro lado, na região sudeste do Brasil principalmente, onde você tem siderúrgicas que estão distantes, né, dessas florestas naturais, você tem que ter plantios florestais, principalmente com eucalipto, e que são plantados próximos dessas indústrias para poder gerar essa matéria-prima, né, o carvão vegetal, também para a produção de aço, então também em siderurgias. Para uso do carvão vegetal, para cocção, né, para uso doméstico, no churrasquinho e tal, aí depende do que tem disponível para esse produto nas regiões diversas do Brasil. Onde precisar e tiver eucalipto ou resíduo de florestas naturais, você vai ter a produção de carvão mais regional. Agora é importante frisar, numa escala muito menor, né? A grande maioria da produção de carvão vegetal no Brasil é para uso em siderurgia. É muito melhor você ter um carvão vegetal sendo utilizado na indústria do que um carvão mineral que polui muito mais, né? Ele vai ter aí a emissão de metais pesados, porque é um material, né, como a queima de um óleo diesel, é um material mineral. Então é muito melhor você ter um carvão vegetal sendo utilizado, mas ele tem que ser utilizado e produzido de maneira adequada. Então essa pressão também dos órgãos, né, para diminuir emissões, para, né, priorizar emissões mais saudáveis, também existe. Mas apesar do carvão vegetal ser menos poluente do que o carvão mineral, a sua produção no Brasil ainda é muito rudimentar, feita na maioria das vezes em fornos de alvenaria que emitem muitos gases poluentes para a atmosfera, prejudicando o meio ambiente e a saúde dos trabalhadores, que é um problema a exploração desses trabalhadores. Muitas vezes eles ficam em condições similares a de escravos, com falta de condições sanitárias, sem água tratada, sem carteira assinada. E muitos desses trabalhadores são jovens e crianças, o que caracteriza o trabalho infantil. Para alguns estados do Brasil é lei você fazer o tratamento da fumaça. E você pode usar a fumaça do carvão, da produção do carvão, para várias finalidades, desde produção de energia mesmo, até a produção de insumos para tratar agricultura orgânica, como inseticidas e tal, produtos assim na indústria de cosméticos, na indústria de alimentos, para dar sabor aos alimentos e tal, sabores artificiais a partir da fumaça.